Querida igreja, se esses são dias de Elias, como acabamos de cantar, eu e você precisamos de muita sabedoria para vivermos esse tempo difícil, tempo trabalhoso, tempo como acabamos de cantar, um tempo em que temos que plantar, erguer igreja, pregar o evangelho, andar pelos desertos da nossa vida. Nós precisamos muito da sabedoria de Deus. E hoje nós percebemos claramente que as decisões que as pessoas têm tomado são decisões pobres, e precisamos viver no nível de decisões maiores, mais sábias. E a Bíblia é um livro cheio de princípios de sabedoria. Quando passamos pelos Salmos, vemos princípios de sabedoria, Provérbios, sabedoria, Eclesiastes, Cantares, princípios esparsos de sabedoria, porque já desde a antiguidade, a vida melhor que um ser humano pode viver é aquela vida pautada por uma sabedoria. Mas naturalmente não a sabedoria humana, que é boa, agradável. Inclusive ontem, quando a Lucitânia de Vencedores por Cristo começou a falar, eu falei, pronto, só falta ela pegar meu texto. Falando de sabedoria. Não, mas ela não pegou meu texto, ela ficou em Provérbios e eu vou estar em Tiago. Mas sabe, parece que há uma urgência nesse tempo do povo de Deus, quem sabe com poucos recursos, com poucas condições, fazer muito. É um tempo em que precisamos usar não simplesmente do conhecimento humano ou da sabedoria que nós adquirimos nos livros e nas escolas. Nós precisamos de uma sabedoria que vem dos céus para vivermos os tempos difíceis que estamos vivendo. Hoje não podemos agir de modo nenhum por impulso, principalmente em tempos difíceis, como por exemplo se amealha nesse ano e temos a certeza já, como os economistas têm dito, que isso vai se estender ainda por muitos meses, tempos difíceis, tempos marcados por índices econômicos baixos, aparente recessão e tudo aquilo que nós temos visto no nosso país. Então eu fiquei pensando no meu coração, Senhor Deus, como que nós devemos agir neste tempo? Será que o crente ele passa por isso simplesmente sendo levado pelas ventes e pelas correntes da economia? Será que um cristão, mesmo tendo a Bíblia na mão, simplesmente ele vai ser impulsionado a viver por viver nesses dias difíceis? E aí a gente encontra a negativa da Bíblia. Em nenhum tempo da história, alguém que crê em Deus deve ser conduzido pelo rumo da história. Pelo que a gente pode perceber, o povo de Deus faz história. Ele não é levado pela história. Nós somos um povo cuja raiz, nós não dependemos das ações de um governo, nós necessitamos das ações sobrenaturais do nosso Deus. A nossa fé, como temos dito nesses últimos 2 meses, não está firmada em um governo, nem posições sociais que o governo possa tomar a nosso favor. E, irmãos, a nossa fé está colocada em Deus. Mas que tipo de vida eu e você precisamos viver nesses dias? Nesses dias de Elias, vamos parafrasear o cântico, nós precisamos viver uma vida baseada na sabedoria. E todos nós devemos pedir sabedoria a Deus. A Bíblia diz que Deus dá generosamente sabedoria para o seu povo. Esta é a oração que alguém que não conhece a Deus não pode fazer. Mas veja, quantos homens hoje estão administrando as suas empresas e seus negócios baseado nos princípios da Bíblia? Alguns deles desconhecem as Escrituras, só estão obedecendo princípios e mesmo assim têm sido abençoados por Deus. Dias atrás conheci um homem que pregava o Evangelho. Eu vi ele na rua pregando o Evangelho. Fazia muitos anos que eu não via ninguém pregando o Evangelho na rua. Ele estava lá, não tinha Bíblia na mão, mas pregando o Evangelho e dizendo, você precisa se arrepender dos seus pecados, como disse João Batista e tudo mais. A hora que ele terminou a fala dele, eu encostei no centro da cidade e disse, ei, tinha ido almoçar com amigos no centro da cidade, parei e falei assim, olha, muitos anos da minha vida eu pregava o Evangelho ali, todas as quintas-feiras na praça Dom José Gaspar. Você está aqui pertinho aqui, e qual a tua motivação de pregar? Qual que é a sua igreja? E ele disse, eu não tenho igreja nenhuma. Eu falei, ué, e você crê no Senhor Jesus Cristo, crê que Ele morreu, que Ele ressuscitou, morreu pelos nossos pecados, e que um dia voltará para nos buscar? Ele falou, não conheço doutrina nenhuma, mas olha, eu fui numa igreja, o pessoal disse assim, pega esse texto e sai pela cidade pregando, e eu estou pregando.
falando do que não conhece, falando do que não entende, mas provavelmente naquele momento, naquela pequena viela onde ele pregava, havia mais lucidez na sua boca do que em toda uma cidade enfurecida, andando na hora do almoço de um lado para o outro. E eu tenho certeza que se ele usar a palavra de Deus não volta vazia. Quero lembrar a esta igreja que o pastor da primeira igreja batista de São Paulo, grande pregador do evangelho, ele foi ganho por um amigo bêbado, os dois bêbados. E um bêbado pegou um folheto que estava na porta da igreja e disse: amigo, nós estamos tão bêbados que nós estamos precisando de ir para a igreja. Olha o que diz esse texto. E começou a ler o folheto para o amigo bêbado. E o amigo bêbado entregou a vida a Jesus Cristo. A palavra de Deus nunca volta vazia. É por isso que a fé deste povo, no que diz respeito à sabedoria que vem dos céus, tem que estar presa à palavra de Deus. Você não pode admitir para você mesmo um estilo de vida para viver distante da palavra de Deus, deslocado da palavra de Deus. Nós somos um povo que hoje estamos nos reunindo na igreja, porém há bem pouco da palavra de Deus na nossa vida, e por isso que tomamos decisões tão pobres na nossa vida, decisões que nos levam a nada, e muitas vezes ao próprio fracasso, porque não são baseadas nas escrituras sagradas. Nós não estamos permitindo que Deus dirija as nossas vidas, e nós não estamos permitindo que a sabedoria que vem do alto, a sabedoria que vem de Deus, invada o nosso coração e nos mostre o caminho a seguir. Eu me lembro de tempos na igreja de Cristo, que para se fazer qualquer coisa tinha que ter oração. Era tão bonito aquilo, era interessante aquilo. Quantas vezes nas reuniões de trabalho das igrejas nossas, a gente dizia assim: irmãos, nós precisamos arrumar o muro de arrimo aqui da igreja aqui e tudo mais e tal. Aí levantava, a turma decidia: vamos fazer o muro. E a gente dizia assim: quem vai orar? Aí o irmão orava para que tijolos fossem colocados um sobre o outro e o muro estivesse cercando a igreja. Daqui a pouco a igreja tomava uma decisão de qualquer outra forma, sempre se levantava alguém para orar por aquele motivo. Nós iríamos fazer outra coisa, levantávamos e erguíamos oração pelo outro motivo. Hoje simplesmente a gente diz: não, vamos fazer. Nós estamos vivendo vidas sem Bíblia e sem oração. O resultado disso é que a sabedoria está muito pobre no nosso meio. E é por isso que cometemos grandes erros. E muitas vezes prejudicamos a nossa vida, as nossas finanças e tudo aquilo que a gente faz. Porque há pouco de Deus naquilo que decidimos. E há muito de nós, do nosso pensamento, do conhecimento humano, para como um trator e um rolo compressor decidir a vida. Irmãos, temos que ir um pouco mais devagar. Temos que dar espaço para a oração. Temos que dar tempo para a reflexão. Nós não estamos pensando mais como vamos realizar as coisas. Tem gente que diz assim para mim: pastor, olha, só o meu travesseiro sabe que eu passo noites acordados pensando no meu negócio. Irmãos, não vamos perder noite. Vamos marcar horas dos dias e vamos dizer: Pai, oriente minha vida a respeito do que eu devo fazer com a minha empresa. Não é deitado pensando nos problemas: e se eu não puder, e se eu não puder, e se eu não puder, e se não der certo. Irmãos, a gente tem que deitar na cama para descansar, para Deus nos preparar para outro dia. E tem muita gente com pouca sabedoria que deixa tudo para decidir ao lado do travesseiro. Irmãos, é uma péssima escolha. Irmãos, é de olhos vivos, é sentado com a sua esposa, com os seus filhos, na sala, na cozinha, é que você toma decisões a respeito da vida. Você expõe as lutas, coloca todo mundo da sua família debaixo do mesmo sentimento, coloca oração diante de Deus e diga: precisamos decidir com sabedoria a nossa vida. Hoje, dentro da família, as decisões não são mais compartilhadas, simplesmente estamos fazendo por fazer, e aí tomamos decisões erradas. Quantas pessoas que vêm e dizem: pastor, olha, eu não devia ter comprado aquela casa. Mas por que você comprou? Ele falou: pastor, me deu uns 5 minutos lá. Eu disse: eu vou fechar esse negócio, estão procurando, já estou cansado de procurar, não quero procurar mais, vamos fechar negócio agora e vamos fazer. E o negócio não foi tão bom.
Eu digo, meu irmão, nós não vivemos mais pelo nosso conhecimento e pela sensibilidade nossa. São tempos difíceis que nós estamos vivendo. Nós precisamos da sabedoria que vem do alto. Que custaria para aquela família aguardar mais uma semana para tocar e trabalhar esses assuntos? Não custaria nada. Hoje custa prejuízo. Por isso que nós temos que decidir como Deus nos orienta. Agora, lembre-se, a vida de um cristão sempre passa por lutas, mas é nas lutas que nós descobrimos que o crente desenvolve a sua dependência de Deus e, em paralelo a isso, ele desenvolve o sentimento da sabedoria que vem do alto. Vamos ler um texto da palavra de Deus? Olha, Tiago capítulo 1, o verso de 1 a 8. Tiago capítulo 1, os versículos de 1 a 8. Vamos ver o prefácio, a saudação que Tiago faz, e nós vamos logo descobrir um pouquinho do nosso assunto. Porque todos nós precisamos sabedoria e poder de Deus sobre as nossas vidas, sobre os nossos negócios, sobre as nossas famílias, sobre os nossos filhos. Sabedoria e poder de Deus. Tiago capítulo 1, os versos de 1 até 8. Diz o texto: Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, as 12 tribos dispersas entre as nações, saudações. Meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações, pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança. E a perseverança deve ter ação completa, a fim de que vocês sejam maduros e íntegros, sem lhes faltar coisa alguma. Se algum de vocês tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá livremente, de boa vontade, e lhe será concedida. Peça, porém, com fé, sem duvidar, pois aquele que duvida é semelhante à onda do mar, levada e agitada pelo vento. Não pense tal homem que receberá coisa alguma do Senhor. É alguém que tem mente dividida e é instável em tudo o que faz. Esse é um texto difícil, não é, irmãos? Puxa vida, você tem um coração dividido. Você não é resoluto na decisão que você toma. Parece que as lutas da vida quer produzir em nós sabedoria, perseverança, firmeza espiritual, e por esses princípios vem a sabedoria que vem do alto. Por isso, lembre-se, não fique aborrecido se você está passando por provação. Quantos de vocês estão passando hoje e diz assim: pastor, eu estou passando por uma ou mais provações? Levante a mão. Ok. Então, boas notícias para todos vocês que levantaram a mão. Vocês são mais corajosos do que quem não levantou a mão. Esse é o primeiro princípio. Segundo princípio, olha, a luta que você vai passando na sua vida, lembre-se, repito como tenho repetido há mais de 20 anos nessa igreja, a luta que você está passando agora não vai fazer a menor diferença na tua vida daqui a um ano. É verdade, irmãos. Eu vejo o crente sofrendo por pura antecipação. Sofre, estribucha, geme e não sei o que mais, e aí daqui a pouco passa. Tanto é que isso é verdade que dias atrás eu cumprimentei um irmão e disse assim: irmão, e aí a luta? Ele falou: qual? Eu falei: aquela que você escreveu no pedido de oração pelo qual eu orei. É verdade, pastor, já passou. Porque passou. Ei, o nosso Deus é aquele que tem que desenvolver em nós a sabedoria não a terrena, mas a sabedoria que vem do alto, para que nós possamos viver a vida colocando tudo diante do Pai. Eu fico imaginando um médico a operar um paciente. Como que os médicos precisam da sabedoria de Deus? Ele pode ter toda a técnica que ele aprendeu nas universidades, mas qualquer detalhe faz toda a diferença numa cirurgia de alto risco. Eu fico imaginando como nós precisamos pedir a Deus que Deus dê sabedoria aos nossos médicos que vão nos operar. Como precisamos disso? Anos atrás eu fui operado, e no centro cirúrgico, não é? Eu acordei, porque eu sou muito mole para anestesia.
Eu tomo anestesia de dente e tenho que ter uma cama para eu dormir no dentista. Tão fraco que eu sou. Mas eu nunca me esqueço que eu dei uma acordadinha, estava no centro cirúrgico, eu olhei de um lado, olhei do outro, não é? E o médico amigo que operar disse assim: pastor, fica tranquilo, nós vamos cuidar de você aqui muito bem. Eu falei assim: doutor, me dá a tua mão. E ele deu a mão dele. Eu abracei aquela mão com luvas e disse: Pai, dê sabedoria a esses homens, a estas mulheres, a esses instrumentadores que estão aqui, para que eles cuidem bem da minha vida, para que a minha vida seja preservada. Em nome de Jesus, amém. E ele falou: pastor, a tua cirurgia é bem simples, não fica preocupado. Eu falei: não é simples não, porque para vocês médicos, quando vocês arrancam uma hérnia da gente, é como se trocar um pneu, mas não é isso não. Irmãos, a gente precisa orar por sabedoria desse povo todo. Irmãos, a gente tem que receber hoje o remédio e ler a bula. A gente tem que ter sabedoria para viver a vida. Na hora de educar os filhos, precisamos de sabedoria que vem do céu. Mas se no meio da tua educação você tem lutas, lembra que aí ficou bom. Porque Deus vai desenvolver em você sabedoria que não é humana, é sabedoria e dependência de Deus. E o texto é muito claro em dizer: irmãos, vocês considerem como motivo de grande alegria o fato de passar por diversas provações. Então me parece que eu preciso me regozijar ao invés de reclamar. Então parece que aí começa o princípio de sabedoria. Você está no meio da luta, no meio da provação. O que você está fazendo? Reclamando, 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 reclamando. Vai ficar melhor? Não melhora nada. Já viu o pessimismo do Brasil? Irmãos, eu já não estou mais aguentando. Irmãos, dizem assim: e aí, como é que estão as coisas? Está tudo ruim. Falei com um sábio irmão que ele me ensinou uma palavra que eu nunca tinha pensado. Eu falei: e aí, meu irmão, você está vendendo bastante? Estou, pastor. Estou vendendo carro, estou vendendo apartamento para poder manter meu negócio. Muito legal, viu? Ele é um bom diácono. Aprendi com ele, não é? Claro que ele não estava reclamando para mim, mas ele está dizendo para mim assim: pastor, nós temos que ter bom humor. Sabe por quê, pastor? Reclamar não ajuda em nada. E não ajuda em nada, irmãos. Olha, conversa de metrô, quando tem, é um negócio horroroso, né, irmãos? Olha aqui, você viu aqui que está escrito no jornal, o negócio está mal. Aí começa a influenciar todo mundo já chega na Avenida Paulista, pesando cada um 200 quilos. Peso de conversa. Se você quer desenvolver sabedoria, você vai substituir o reclamar e o murmurar por ações de graças, por regozijo. Senhor, as coisas não estão bem no Brasil. As lutas são grandes, mas Senhor, a minha fé está colocada em Ti. Eu confio no Senhor. É pedir para aquele que sai para vender, dizer: Pai, minha mão está vazia saindo de casa. Pai, me ajude a colocar alguma coisa de resultado na minha mão, para que eu volte para casa abençoando mais a minha família. Me socorre, Senhor. Mas Pai, se eu voltar com as mãos vazias, assim mesmo eu vou Te glorificar. É substituição. Parece que esse é o caminho que Deus permite determinadas provações na nossa vida, para que a gente possa crescer, igreja. Por favor, quando a luta vier, não faz biquinho para ela. Porque tem muito crente que é assim, não é? Eu me lembro de um professor meu que disse assim: Wagner, lembre-se, você vai ser um pastor. E lembre-se, pastorear ovelha é muito difícil. Crente batista, não é? Tem um irmão presbiteriano, não está falando de vocês, viu? Crente batista tem rosca fina. E ele foi embora. E eu fui correndo para dizer: o que significa rosca fina? Aí tinha um borracheiro perto do seminário. Eu falei assim: escuta, o meu professor falou de rosca fina. O que é rosca fina? Aí ele falou: você não sabe, moço? Eu falei: eu estou te perguntando porque eu não sei. Ele disse assim: rosca fina é assim, se apertar muito espana. Aí voltei para o meu professor lá e disse: quer dizer que então crente tem rosca fina, se apertar espana? Ele falou: é exatamente isso. Eu, antes de ser pastor e professor de seminário, eu era um ferramenteiro. E ferramenteiro sabe do que fala. Apertou demais, passou do ponto, espanou, você perdeu. Então lembre o seguinte:
não aperte demais. Mas irmãos, deixa eu falar uma coisa. As igrejas hoje não estão dando nenhum apertinho em ninguém. Sabe por quê? O pastor que aperta o seu rebanho, a igreja faz biquinho e diz assim: eu vou procurar outro. E hoje só tem dois tipos de igreja: aquela que prega o que as pessoas querem ouvir e aquelas que pregam o que o povo precisa ouvir. Meu irmão, você é rosca fina, deixa eu dar um aperto em você. Irmãos, a provação que você está passando é escola de Deus para você desenvolver sabedoria na tua alma. E a gente tem que aprender isso, irmãos. Agora, é por isso que eu tenho que olhar para a luta, não é? Como ela tem que ser. A luta todos nós passamos. Ele está dizendo que ele está escrevendo esta carta para todas as 12 tribos dispersas por toda uma região imensa que naquele tempo não havia meio de locomoção. Tudo era muito difícil, tudo era muito hostil. Não havia carro, não havia meios de transportes, a não ser aqueles que pairavam sobre as águas. E amados irmãos, ele está falando com grande alegria, dizendo: ei, quando as lutas e as provações chegarem na sua vida, tire proveito disto, viva uma vida de sabedoria. A luta, ela é grande, mas ela passa. Talvez haja alguém que diga: pastor, mas as lutas na minha vida não têm passado. Deixa eu ensinar um princípio para vocês. Há lutas na nossa vida que nunca vão passar. Homens de Deus disseram que isto é como se fosse um espinho em nossa carne, para nos tornar humildes e dependentes de Deus. Irmãos, se você tem uma doença, uma enfermidade que não vai sair do seu corpo, se você tem alguém querido que tem alguma debilidade, seja ela qual for, lembre-se, são pessoas especiais que Deus colocou e essas coisas não vão passar. Mas o que eu tenho que mudar é minha maneira de ver essas pessoas. Como eu preciso de sabedoria que vem do alto. Olha, irmãos, veja como o nosso Deus é sábio. Até o tempo de Jesus, reinos dominavam reinos. A lei era estabelecida e a ordem era estabelecida pela espada. Quem tinha o maior número de exércitos e soldados fazia realmente a lei valer. Assim a gente começa a ver os deslocamentos de soldados de dominações do mundo, e o mundo vai trocando de poder em poder em poder. A Bíblia diz que na plenitude do tempo veio Jesus. A sabedoria de Deus veio à terra. E vimos a sua glória como a glória do unigênito Filho de Deus, cheio de graça e de verdade. É o que nos diz a Bíblia Sagrada. Jesus veio na plenitude do tempo. Ele produziu a maior revolução que o mundo experimentou. Eu pergunto à igreja: ele apanhou em alguma arma para fazer isso tudo? Não. Como alguém pode fazer uma revolução sem uma espada na mão, sem um escudo, sem um grupo de, quem sabe, 200, 300 mil soldados? Mas aquele que encarnou a pura sabedoria de Deus, ele disse o seguinte: vocês farão uma obra maior do que eu fiz. Claro que ele não estava falando da sua obra redentiva naquela cruz, que foi de uma vez por todas sobre nós. Mas ele estava falando que o nosso trabalho seria maior do que ele realizou na face da terra. Olha o voto de confiança que Deus deu para cada um de nós, para a sua igreja hoje. Por isso eu digo que dentro desse auditório, em todos os auditórios repartidos nessa cidade, nesse nosso país, existe na verdade a igreja que tem a maior oportunidade de transformar o mundo que vivemos. Somos capacitados, somos aculturados, temos recursos, temos dons, talentos, habilidades. Nós podemos transformar o mundo, mas voltemos a Jesus por um instante. Ele, sem uma arma, ele desafiou os homens a viver uma vida de sabedoria. Eu vou aproveitar as flores, minhas companheiras desse púlpito, porque aconteça o que acontecer, elas sempre estão aqui. E as flores desta igreja são mais fiéis do que muitos membros da igreja. Estão sempre aqui. Jesus um dia disse: ei, olhe por os lírios do campo. Eles não tecem as suas roupas. Eles não compram e vendem as suas roupas. Mas eu digo a vocês que nem Salomão, o homem mais sábio na face da terra, que foi Salomão, se vestiu como qualquer um destes. E ele perguntou: será que a sua vida é menos importante do que um lírio?
que hoje nasce, passa por ele o vento e daqui a pouco a gente não vê um lugar? A resposta é não. Esse Cristo que contou essas histórias, esta parábola, ele levou todos os seus seguidores a viver um novo sentimento, que a revolução que ele produziria no mundo não seria mais a revolução das armas, mas seria a revolução do amor. E ele transformou o mundo pelo amor. Esse é o nosso Deus, a pura sabedoria do alto. Pergunta a você, será que você tem que pegar em armas para poder prevalecer? Será que você vai ter que fazer justiça com a sua mão? Claro que não, porque veja só, o nosso bom mestre, ele se fez justiça pelos injustos, mas ele sempre ensinou o caminho da sabedoria. Eu gosto muito daqueles textos em que os fariseus queriam apanhar Jesus Cristo em alguma coisa, mas que sabedoria Jesus Cristo tinha, era incrível. Ninguém consegue pegar Jesus em nenhuma pegadinha, não dá, ele é Deus, ele é Deus. Como o mundo não pode pegar nenhum de nós, porque nós temos a sabedoria de Deus na nossa vida. E nós vamos tomar as decisões, seja elas quais forem, para a glória do nosso Deus. Precisamos ser sábios. Eu gosto muito daquela em que Jesus Cristo precisava pagar imposto. Hoje, quando a gente fala com os empresários, ninguém gosta de pagar imposto, né? Todo mundo discute o quê? Não existe retorno, pastor. Por isso que eu sonego. Tome cuidado com isso, porque agora mais do que nunca todo mundo está de olho na tua sonegação. Tome cuidado. Hoje está tudo automatizado, e depois que a gente recebeu na nossa mão, não é? Essa tecnologia retangular, tome mais cuidado ainda. Está tudo ali, não dá para escapar. E agora Jesus Cristo tinha que pagar imposto para poder adentrar a cidade. E Jesus Cristo estava duro. Eu digo sempre que você mede um bom homem quando ele está duro sem dinheiro. Você, irmã, que é esposa, o melhor momento da vida do seu marido é quando ele não tem dinheiro. Porque ali é que vai ser desenvolvida a sabedoria, porque quando não temos, precisamos da sabedoria do alto. Quando a gente tem, a gente precisa ter sabedoria para gastar. Mas quando a gente não tem, nós precisamos ter sabedoria para viver. É um bom teste. Você é da esposa que diz, eu quero. Você vai matar teu marido, ele vai entrar de cara no cheque especial porque ele assumiu a figura desde o altar do provedor. Minha família passou por lutas e dificuldades, mas a minha família nunca vai passar. A geladeira do meu pai estava sempre vazia, ressonante, mas minha geladeira vai estar sempre cheia. Esse é o símbolo, não é? De hombridade, não vai faltar nada em casa e tudo mais. Coitado deles, eles fazem cada loucura. Bem que a gente podia viajar. Eu não posso, mas eu vou viajar. Essa é a sabedoria humana, né? Terrena, perigosa. Porque onde a gente não pode colocar as nossas mãos, a gente não coloca os nossos pés, diziam os antigos. Mas está lá Jesus Cristo na porta da cidade, duro. Ele precisava pagar tributo para poder entrar na cidade. E a economia divina apontava uma seta grande de Jesus. Jesus, entre na cidade, é necessário que o Senhor entre na cidade. E aí, diante daquela dificuldade, ele e o discípulo dele disseram, Senhor, nós precisamos entrar na cidade, nós estamos duros. Ele diz assim, vamos pescar. Eu acho que é desde aí que quando um homem está em crise, alguém diz, vai pescar. A ideia foi de Jesus. A ideia foi de Jesus. Quantos de vocês gostam de pescar? Levante a mão. Agora, quantos de vocês que levantaram a mão pescam? Ah, tá bom. Porque eu também gosto de pescar, mas não pesco. E aí Jesus Cristo pesca um peixe. Se lembram da história? E aí diz assim, vamos fazer uma cirurgia no peixe. Eu fico imaginando algumas mulheres aqui da igreja, que só de falar no peixe, meio gosmento, liso, já diz, ah não, só gosto de frito, pastor.
A maioria delas sempre diz assim: traz o peixe limpo para casa, não quero nada aqui que seja aquelas entranhas do peixe. E aí Jesus Cristo diz assim: abra o peixe. E o peixe foi um cofrinho. Incrível. Dentro do peixe tinha uma moeda. Eu sei que peixe se alimenta de quase tudo, mas nunca ouvi falar de um peixe que come moeda. Mas sabe, o Senhor do Universo um dia pediu para aquela criaturazinha para ele engolir uma moeda, porque um dia o Deus, na sua infinita sabedoria, precisava usar aquela pequena moedinha para a glória dele. E fizeram a cirurgia no peixe. E tiraram das entranhas do peixe uma moeda que foi suficiente para pagar os impostos, porque Jesus já tinha preceituado: dai a César o que é de César, dai a Deus o que é de Deus. E eles entraram e Jesus Cristo fez a performance de um dos seus maravilhosos milagres. Lembre-se, quando você estiver duro, o milagre já está perto. É o que eu aprendo nesse texto. Quando passamos por dificuldades financeiras, o milagre está perto. Porque quando Jesus esteve com a situação difícil, o milagre estava ali pertinho. Ele pagou imposto, entrou na cidade, o milagre aconteceu. Esse é o nosso Deus. Ele não foi movido pelas circunstâncias desse mundo. Ele não se deixou abater e apontou essas direções para os seus discípulos. Como é gostoso a gente poder viver e entender que eu preciso me regozijar ao invés de reclamar. E agora eu tenho que perguntar para vocês, não é? Quantos de vocês são reclamões? Não precisa levantar a mão agora nessa hora, porque senão é constrangimento. E num auditório como esse nós não podemos ser constrangidos. Não, mas eu vou pedir para levantar a mão. Quantos de vocês são reclamões? Vamos lá, quantos de vocês reclamam bastante da vida? Vamos ser sinceros. Vai, eu vou contar até 10 então, vai. Eu estou achando que é pouca mão. Senhor Deus, abençoe essa igreja para que haja sinceridade no coração. Tem mulher e homem que só vive reclamando a vida inteira. Então, veja só, o princípio de sabedoria que vem de Deus é aquele que faz entender: não importa a circunstância que a gente está passando, eu vou agradecer a Deus. Eu vou agradecer a Deus. E a gente tem que agradecer a Deus sobre todas as coisas que nos acontecem. Nós temos que desenvolver essa janela bonita da gratidão, do regozijo. Senhor, Deus, obrigado. Porque, veja só, quando eu não tenho, Deus tem. Quando eu não posso, Ele pode. Quando eu não possuo, Ele possui tudo. Esse é o meu Deus. Eu tenho que agradecer a Deus. Eu tenho que agradecer ao Senhor. E é tão gostoso quando a gente vê um coração agradecido. O coração agradecido, regozijante, é um coração sábio. E o Espírito de Deus tem prazer de habitar num coração sábio. Agora, claro, essa não é a teologia do desespero, mas é a teologia de Deus. Essa é ver a nossa vida do ponto de vista de Deus. Ontem, junto com Vencedores por Cristo, veio 2 rapazes da zona norte de São Paulo. E aí eles vêm com aquela pergunta no final do culto: pastor, o senhor se lembra de mim? E a gente nunca se lembra, né? Porque não somos sábios. Não conseguimos reter todas as informações. E eu disse: então tá bom, vai, me dá uma chance. Que lugar? Aí ele falou: pastor, você lembra quando você tinha um espaço alternativo? Lembro, a igreja tinha. Nós criamos lá na zona norte de São Paulo o espaço alternativo. Você lembra que você deu a permissão? Ah, lembro. Que legal, aquele galpão. Muito legal. Terminou a pregação, o pastor estava entrando no carro, eu contei a minha história, e o pastor disse o seguinte: meu irmão, glorifique a Deus na tua vida. E todas essas pessoas que estão te oprimindo no lugar de trabalho vão ser seus funcionários daqui a algum tempo. E pastor, palavra profética. Pastor, o senhor tem um dom, hein? Eu falei: eu falei: não, é experiência da vida. Quando alguém está num local de trabalho e o trabalho inteiro se volta contra o cristão para oprimi-lo, aí que a coisa ficou boa. Porque o milagre está perto de acontecer. Você vai ser um líder.
suporte a provação, fique debaixo da orientação de Deus, não seja sábio aos seus próprios olhos, e Deus vai te abençoar. Ele disse: pastor, só está faltando um agora. Eu falei: então vem cá, vamos orar. Aí eu orei por ele ontem. Ele disse assim: mas pastor, é o dono da empresa. Eu falei assim: se você recebeu a primeira palavra, recebe a segunda, você vai ser dono desse negócio. Sabe por quê? Todas as vezes que eu vejo uma estrutura conspirando como um cristão, eu sei que ele é sábio e ele vai mudar aquela estrutura. Por isso Deus nos coloca em diferentes pontos da sociedade para nós abençoarmos essas estruturas. Mas lembre-se, com reclamação, murmúrio nos seus lábios, a tua vida não vai ser mudada. Mas quando você colocar ações de graças, Deus diz: esse meu filho, essa minha filha já aprendeu a lição. Eu vou colocar todos eles num lugar alto. Porque Deus nos faz andar por lugares altos. É o que diz as Escrituras Sagradas. Agora, por favor, haja com sabedoria. E por favor, não esteja postergando suas decisões. Um dos meios mais tristes de nós vivemos a vida é deixarmos para depois. Temos que decidir, irmãos. Isso representa foco na vida de alguém. Se alguma coisa está incomodando a estrutura familiar, se alguma coisa está prejudicando, temos que tomar posição. Isso é sabedoria que vem de Deus. E o que nós fazemos como seres humanos? Estamos empurrando com a barriga. Temos coisas grandes para decidir e aquilo fica como correntes nos nossos pés. Não decidimos e aquele problema fica lá. Isso nos derrota, isso nos leva para trás. Irmãos, temos que avançar, precisamos decidir e tomar decisões, irmãos. Claro que não vamos tomar decisão nenhum rompante, nenhum desejo, mas nós vamos fazer o seguinte: nós vamos dar um tempo de oração, mas vamos agir, porque a impressão que eu tenho lendo o versículo 4 é a ideia de ação. Se algum de vocês tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá livremente de boa vontade e lhe será concedida. Mas por favor, peça com fé, sem duvidar, porque aquele que duvida é semelhante a um barco que é levado pelas ondas de um lado para o outro. Irmãos, nós somos contra o nosso querido poeta Pagodinho: deixa a vida nos levar. Somos contra. Irmãos, quem conduz a nossa vida é o Senhor. Nós não podemos deixar a vida nos levar. Deus nos deu sabedoria, e se alguém tem falta dela, peça a Deus que Deus dá. É promessa da palavra de Deus, e nós precisamos agir. Nós não podemos postergar, porque uma das coisas mais feias que tem com os cristãos é eles postergarem. Estão sempre deixando para amanhã, sempre deixando para depois, e o tempo vai passando. Eu me lembro de uma fatídica reunião, fui para ajudar uma igreja no interior de São Paulo que estava passando por dificuldades administrativas. E eu me lembro que eu cheguei para aquela reunião, aqueles líderes bonitos, todos sentados ali, homens importantes, professores universitários, leigos da igreja, pessoas mais simples, todos numa reunião. É bonito a gente ver a igreja de Cristo Jesus, porque ali se senta o doutor, o funcionário, e todo mundo é igual na igreja de Cristo Jesus. Senta o que tem a pele branquinha, o que é negro, todos eles têm o mesmo lugar na igreja de Jesus. É por isso que a coisa mais linda que tem sobre a face da terra é a igreja de Jesus. Não tem coisa mais bonita. Estamos todos lá. E de repente eu disse: primeira coisa que vocês devem fazer, vocês têm que ser um grupo unidos entre vocês. Vocês têm unidade na liderança desta igreja? Tem algum problema que está pontuando as suas vidas há bastante tempo, que a gente precisa resolver antes do pastor entrar no assunto, para a gente resolver as lutas que essa igreja está passando? E aí um senhor pediu a palavra. Sabe como é batista, né? Peço a palavra, pastor. Tudo pela ordem, gostoso. Falei: pois não, irmão. Ele disse: pastor, se a gente for nessa linha de raciocínio, eu quero dizer que tem um irmão aqui dentro, que já faz 25 anos que eu tenho uma diferença com ele. Irmãos, eu fiquei congelado. Como alguém pode cultuar a Deus, andar na mesma igreja há 25 anos e ter uma diferença com o outro? Eu não acreditei. Eu falei: quantos anos, irmãos? 25, pastor.
Desde o dia do meu casamento. Eu tenho uma diferença, eu tenho que confessar. Que eu pedi para o meu padrinho querido e amado. Ele já sabe quem é. Claro. Era eu que não sabia. Ele tinha prometido um fogão de 6 bocas. E me deu um de 4. E irmãos, aí vem para o momento mais triste da reunião. Eu olhei para todo mundo silenciosamente e comecei a olhar qual irmão que tinha a cara de fogão de 4 bocas. 25 anos. Eu fico imaginando como as pessoas têm prazer em postergar decisões que precisam ser tomadas. Precisamos decidir, irmãos. Precisamos ter foco na nossa vida. Porque nós somos cristãos e como cristãos, Deus nos chama para vivermos um momento de sabedoria. Mesmo que os tempos aí fora sejam os mais difíceis, é nesse tempo que eu tenho que usar do recurso que Deus concede à minha vida. A sabedoria que vem dos céus. Quando eu leio esse texto, não tem ninguém pronto aqui. Porque ele diz, olha, se alguém precisar de sabedoria, peça a Deus. Eles não são sábios. Eles vão pedir a Deus sabedoria para decidir a sua vida. E temos que fazer isto com sabedoria. Porque caso contrário, irmãos, nós vamos nos parecer com todas as pessoas que vivem neste mundo. Estão deixando para lá as decisões. Olha, nós precisamos tomar tanto cuidado com essas decisões que precisamos tomar. Precisamos ser mais práticos, objetivos naquilo que precisamos decidir. Como a gente precisa. Dias atrás eu vi um comentário interessante, dizia assim, estou tendo problema com a operadora de celular, luto com ela há 3 anos sem nenhum sucesso. Irmãos, 3 anos, irmãos, a gente manda, devolve o celular, irmão, devolve o celular, porque celular 3 anos com dificuldade, e a pessoa dizendo que estava 3 anos com dificuldade, irmão, decida esse negócio aí, acaba com essa história. E eu já queria entrar no meio, mas como não é ovelha minha, eu fico quieto. Ô Senhor Deus, tem misericórdia. Tem misericórdia, mas Deus, dá vontade de dar uns palpites, né, irmão? Uma coisa está ali, uma pedra, um tropeço, 3 anos e o camarada fica lá. Operadora nenhuma presta, para onde eu vou trocar? E não tem... Irmão, olha, o mundo já viveu mais tempo sem celular do que com celular, irmãos. Ninguém morre sem esses retângulozinhos coloridos aí. Viu? Quando você fica sem um tempo é uma bênção muito grande. Esse negócio está atrapalhando a gente, viu? Eu sei que você compra, você vende e você precisa estar atento e tudo mais, mas tem gente que fica na igreja desesperado para olhar para o celular. Alguns colocam no modo silencioso e a gente vê eles até tremer. Está tremendo e não vê a hora, vê uma cócega dizendo, pastor, termina logo porque eu já estou dependente da tecnologia, eu preciso disso, irmãos, eu preciso de Deus e da sabedoria que vem dos céus. O restante, irmãos, é simplesmente coisas que os homens podem me dar. O que eu preciso está com Deus e sempre esteve nas mãos de Deus. E recorda você que Jesus veio na plenitude do tempo. Ele não chegou na era da tecnologia. Ele chegou no tempo em que não havia tecnologia, para ensinar os homens cheios de tecnologia que nós podemos viver sem todos os recursos, mas não podemos viver sem a sabedoria que vem do alto, a sabedoria de Deus. Porque mesmo cheio de tecnologias e de todos os recursos, quando não temos a sabedoria do alto, a gente faz muita coisa tola nesse mundo, muita burrada. A gente faz e faz mesmo. E eu quero concluir contando uma história. Há muitos anos atrás, eu estava vivendo um momento difícil da minha vida. Eu cheguei no seminário, não tinha apoio financeiro, era um momento difícil da minha vida. E eu me lembro que depois de ter ficado doente e tudo mais, eu fui conversar com um professor que mais tarde, um americano que fez o meu casamento, pastor muito querido, Edgar Francis Hallock. E eu fui procurar um pastor Hallock e disse, pastor Hallock, eu vim aqui para esse seminário para viver pela fé. Ele disse, faz bem. E pastor, eu não tenho ninguém que me suporte aqui nesse seminário.
eu não tenho uma igreja por detrás de mim, eu não tenho uma família que pode, pelo contrário, eu peguei o dinheiro que eu tinha, deixei com os meus pais e saí com um pouquinho de dinheiro para vir aqui para esse lugar, para viver pela fé, porque eu vou ser um pastor, um pregador do Evangelho, e a gente vive pela fé. E eu já fiquei doente porque não me alimentei direito, já passei por dificuldades e tudo mais e tal. E ele com toda a sabedoria, aqueles olhos azuis, ele com aquele rostinho vermelhinho. Edgar Francis Hallox era um americano desse tamanhozinho, pequenininho, cheio de sabedoria. E ele disse: Wagner, eu já sei como te aconselhar. Eu disse: pois não, pastor, vai trabalhar. Porque ninguém vai dar dinheiro para você. Lute. Porque Deus honra o trabalho de um homem. Vai trabalhar. Mas eu achei sempre que pastores e missionários vivem pela fé. Aí acontece aquelas histórias bonitas. Ele abre uma gaveta, tem dinheiro, ganha um paletó, rasga o forro do paletó, tem dólares lá. Eu queria viver daquele jeito lá, que nem me contaram na igreja, porque eu fui, né, na minha juventude já cheguei para a igreja, ouvi todas essas histórias, eu dizia, abria todas as gavetas para achar dinheiro, e não achava de jeito nenhum. Chego, meu professor cheio de sabedoria, assim, vai trabalhar. Pergunto para a igreja, o que eu fiz? Fui trabalhar. Então disse para mim mesmo assim, bom, eu não tive nunca problema com o trabalho, então vamos trabalhar. Então eu falei, vou resolver o problema da fome primeiro. Cheguei lá no refeitório e disse assim, o que eu preciso fazer para eu comer? E a tia lá do refeitório disse assim, se você lavar todas as panelas grandonas, eu te dou todo dia almoço. Não posso te dar janta, mas te dou almoço. Falei, obrigado, já ganhei almoço. Ah, irmãos, aqueles panelões. Às vezes eu subo na cantina e vejo a turma limpando o panelão, já vem aquela lembrança lá do meu primeiro trabalho como futuro pastor, limpar panelas enormes. Foi muito bom, mas eu já tinha ali. Fui lá para o prédio de música e disse assim, eu falei para o professor, o que eu posso fazer por aqui, porque eu estou precisando jantar. Ele disse assim, se você limpar os corredores e os banheiros, eu te dou a janta no refeitório. Pronto, já tinha janta. Foi muito legal aquilo. Então comecei a limpar, passar pano, limpar os banheiros e tudo mais. E Deus me deu almoço e Deus me deu janta. Eu glorifiquei a Deus por aquilo, não é? Glorifiquei a Deus. Eu disse assim, ai, mas Senhor Deus, todo pastor é insaciável. Ai, que vontade de tomar um café, Senhor. Ai, que vontade de comer um pedaço de bolo, porque tinha um bolo que fazia na cantina do seminário, que era um bolo muito gostoso, de cenoura com chocolate por cima. Irmãos, aquilo era uma tentação para o meu apetite. E eu fui lá na cantina e disse lá para o rapaz que administrava, escuta, o que eu posso fazer para ganhar o café da manhã? Ele falou assim, olha, se você chegar aqui todo dia às 11 da noite, quando a gente fecha, e limpar todas as coisas, eu te dou o café da manhã. Eu falei, então eu quero o café da manhã. Eu falei, eu já tenho prática do refeitório, vou vir aqui e vou estraçalhar, não é? Ele falou, não é muita coisa não, mas eu preciso tudo limpo para o próximo dia, porque a gente chega aqui para dar café às 6 da manhã. E aí, eu vou te dar a chave, e você pode entrar, e você pode tomar café. Você pode comer tudo que a gente tem aqui. Aquilo foi uma tentação, irmãos. Uma bênção de Deus, uma bênção de Deus. Fui com a minha esposa trabalhar no quilômetro 5 da Dutra, voltando para São Paulo, longe que... Irmãos, eram 3 conduções naquele tempo, 3 ônibus. Para a gente chegar às 8h30 na igreja, nós tínhamos que sair 6 horas em ponto, para sair da Tijuca e chegar lá no quilômetro 5 da Dutra, já voltando para São Paulo. E eu disse para mim mesmo, eu vou comprar um carro. Vou comprar um carro. Aí eu falei para minha esposa, eu não vou comprar um carro. Ela falou, com o quê? Nós não temos dinheiro nenhum. Eu falei, eu vou comprar um carro. Eu vou comprar um carro. Deus vai dar um jeito. Olha, irmãos, eu nunca me esqueço daquele primeiro ano de seminário. Em março daquele ano, eu estava num hospital subnutrido. Quando foi em dezembro daquele ano, eu já estava assim. Já estava colocando de volta os livros que todo mundo lia na
biblioteca. Saía de lá e ia lavar as panelas lá na cantina. Mas sabe o que eu fazia? Eu fazia isso com alegria, me regozijava, louvava a Deus pelas oportunidades que Deus havia me dado. Um instantinho, vendo aquela alegria minha, o dono da cantina disse assim: você quer ser meu sócio? Eu falei, nunca me esqueço do Celso, eu falei assim: sócio seu? É, porque a gente precisa de alguém para administrar, eu vou pedir para o reitor para você ser meu sócio. Você gosta de lavar panela, rapaz? Você faz isso com alegria, arruma tudo, limpa, ainda joga água no chão e limpa o lado de fora da cantina. Eu não te pedi isto. Lembre o seguinte, sempre você tem que fazer mais do que te pedem, porque você não está servindo ao homem, você está servindo a Deus. E aí virei sócio. E ele disse: você vai fazer a compra. Ele disse assim: você precisa de um carro. Eu falei: não tenho dinheiro para carro. Ó, arruma um carro para comprar, eu tenho um dinheirinho guardado, eu te dou a entrada, porque eu tenho medo de dirigir. E é assim, ó, sábado você tem que me levar para a minha cidade, eu ponho a gasolina. Negócio feito. Irmãos, voltei em dezembro para São Paulo, que ninguém acreditava. Todo bonitão, arrumado, gordo. Carro bonito. É interessante que eu cheguei na minha igreja e logo um diácono olhou para mim e falou: de quem é esse carro? Eu falei assim: é meu. Ele olhou com os olhos e disse assim: esse seminarista roubou esse carro em algum lugar. Mas irmãos, desde então eu nunca mais da minha vida passei nenhuma necessidade, porque tudo aquilo que Deus dá na minha mão eu glorifico a Deus. E quantas vezes as coisas são difíceis, mas você diz: Senhor Deus, eu te agradeço por tudo que o Senhor me concede. Talvez o teu trabalho não seja o melhor do mundo, louve a Deus por ele. Talvez a intensidade, a quantidade de trabalho que você tem tenha sido menor do que os outros meses, mas deixe Deus ser Deus na sua vida. O diabo talvez queira que você murmure e reclame da tua vida. Deus quer que você louve, porque quando você louvar, Deus sabe que esse coração pulsante é um coração sábio. E no meio das tuas circunstâncias, glorifique a Deus, porque ao glorificarmos a Deus, isso é um gesto de sabedoria que vem do alto para nos enriquecer e para nos abençoar. E eu louvo a Deus porque Deus é quem move o nosso coração. Mova-se na direção desse Deus Todo-Poderoso. Desenvolva sabedoria. E sabedoria para mim é olhar as nossas vidas do ponto de vista de Deus. Como se você fizesse uma visão panorâmica sobre a sua vida e dissesse: Deus, como o Senhor me vê? Como o Senhor vê minhas atitudes? Os negócios que eu faço? Como eu comercializo? Como eu trabalho naquela empresa? Como eu realizo? Senhor, me dê a sabedoria que vem do alto, para que eu possa enxergar a minha vida, não do ponto de vista humano, mas do ponto de vista divino. E aí vai se cumprir sobre a nossa vida aquilo que diz o texto sagrado. Nós nunca vamos pensar no nosso coração e na nossa alma que nós estamos sendo sábios para receber recompensa. Nós queremos a sabedoria para recompensar os outros que estão ao nosso redor, porque um homem sábio, uma mulher sábia sempre recompensa todos que estão ao seu redor. Quando eu chego num lugar, numa empresa, numa escola, num lar, e eu vejo que todos estão abençoados, eu já sei que ali habita um servo de Deus, uma serva de Deus, em cujo coração há sabedoria. Porque é assim, quando Deus derrama sabedoria para nós, Ele abençoa todos que estão ao nosso redor, né? É o contágio. E diz o texto bíblico: porque afinal uma mente dividida não prospera. Não tenha duplo ânimo, não tenha duplo ânimo. Que você possa ter um espírito estável, um espírito reto, que advém de uma vida de sabedoria. Vamos pedir sabedoria a Deus nessa noite? As coisas estão difíceis para você, então aí é que ficou bom, porque aí está o nosso Deus, para suplantar a nossa humanidade e nos mostrar o caminho a seguir.
e que Deus possa nos abençoar nesse propósito. Vamos orar, querida igreja. Senhor Deus, como precisamos da sabedoria do alto, Pai. Como precisamos, ó Deus, compreender que apesar de todas as lutas, de passarmos diversas provações, a nossa fé vai produzir a firmeza, a perseverança. E a perseverança, ela vai agir completamente nos nossos corações, produzindo maturidade e integridade. E nada vai nos faltar. Que palavra linda, ó Deus. Queremos nos apegar a este texto bíblico e te pedir, Pai, enche os nossos corações de sabedoria. Queremos pedir ao Senhor nesta noite sabedoria. Nos conceda a sabedoria que vem dos altos céus, porque a tua palavra diz que quem pedir ao Senhor sabedoria, lhe serás concedida a sabedoria, ó Deus. Ó Deus, não queremos duvidar, não queremos ser um barco levado pelo vento de um lado para o outro. Chega desta vida instável, desta agitação de vida, destes ventos fortes de todo lado, que nos prova e que muitas vezes nos abate. E Pai, nós queremos pedir a recompensa da sabedoria ao Senhor. Não queremos ter um coração, uma mente dividida. E queremos te pedir nesta noite, ó Deus, um espírito reto, um espírito estável, ó Deus, que possamos ser pessoas equilibradas, para vivermos a nossa vida de uma maneira sábia, do ponto de vista do Senhor, ó Pai. Pai de amor, que não sejamos guiados pelo curso deste mundo, porque o curso desse mundo é o pessimismo, é a ansiedade, é a amargura, é a depressão. Pai, queremos viver uma vida de sabedoria, e para tanto, ó Deus, pedimos ao Senhor nesta noite, enche o coração deste povo que se chama pelo teu nome, da sabedoria que vem do alto, Senhor, como nos diz Provérbios. E Pai de amor, eu te peço que o Senhor abençoe os chefes de família que estão aqui representados. Abençoe, ó Deus, ao lado deles as suas esposas, que sejam mulheres sábias, que edifiquem os seus lares. Pai de amor, ao redor deste casal, dê filhos abençoados. Cuide, ó Deus, de cada um deles. Pai de amor, por aqueles que estão sozinhos, que não encontraram um companheiro ou uma companheira até aqui, enche as suas vidas de sabedoria e conceda, ó Deus, um esposo, uma esposa, para que eles não estejam sozinhos na vida, Pai. Pai de amor, por aqueles homens, aquelas mulheres, que num momento como esse da existência são pais e mães, mães e pais ao mesmo tempo, pelas lutas da vida, conceda-lhes, ó Deus, porção dobrada de sabedoria, ó Pai, para que eles possam ocupar os seus lugares, ó Deus, no roteiro da vida, que eles possam atuar nos seus papéis e serem homens e mulheres de sabedoria que vem do alto céu. Pai de amor, eu te peço, abençoe os nossos adolescentes e jovens, para que diante do mundo que estamos vivendo, que eles possam buscar a sabedoria que vem do alto, para serem no futuro bem próximo, homens e mulheres com sabedoria que vem do alto, ó Deus, e que eles abençoem o mundo que eles estão vivendo, ó Pai. Nos dê também na igreja, neste ambiente teu, ó Pai, a sabedoria que vem do Senhor, porque a tua sabedoria produz coisas boas no seio da igreja. Nos abençoe com esta sabedoria, e Pai de amor, nos ensine a cada dia a substituirmos murmuração com ações de graças pelo Espírito Santo que nos foi dado. Muda, ó Deus, as nossas circunstâncias e abençoe as nossas vidas. É isto que nós te pedimos pelo nome maravilhoso de Jesus Cristo. E assim, querida igreja, que o amor de Deus, o nosso Pai, que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo estejam sobre vós, e que o Espírito Santo de Deus nos inspire em sabedoria,
e que esta mesma sabedoria esteja sobre nós e com todo o povo de Deus espalhado sobre a face da terra, desde agora até o dia da eternidade. E sobre esta oração dizemos: amém e amém. Fique em pé agora, abrace seu irmão em Cristo e você deseja para ele: olha, porção dobrada de sabedoria sobre a sua vida. É o que eu te desejo, é o que eu te desejo, é o que eu te desejo. Irmãos, uma boa semana a todos, vão em paz, até quarta-feira. E por favor não se esqueça que em Boas Novas a gente sempre se encontra.